Rapaziada, seguinte, Campeonato Brasileiro, estou gravando esse vídeo dia 26/10, às 11h35 da noite. Acabou de acabar Santos e Curitiba, que foi o último jogo da 29ª rodada. Na verdade, só não foi o último porque o Botafogo e Fortaleza teve um problema. O jogo do Botafogo antes, acabou a luz no estádio, e aí remarcou o jogo. O Fortaleza tem final da Sul-Americana, enfim. Mas é jogo para liderança, e o que a gente vai falar hoje é sobre rebaixamento, tá? Então, para esse motivo, pro motivo que nós vamos falar hoje, esse jogo meio que pouco importa. Porque assim, apesar de várias brigas do Campeonato Brasileiro, a briga pro rebaixamento esse ano eu acho que é a que talvez esteja mais acirrada e mais doida. Vamos repassar aqui rapidinho. Últimas posições. Em último lugar, nós temos o América com 19 pontos. Em 19º, o Curitiba com 20. Em 18º, Vasco com 30. 17º, Goiás com 31. 16º, Santos com 16. 15º, Bahia com 34. 14º, Corinthians com 36. 13º, Cruzeiro com 37. 12º, Cuiabá com 37. Pra mim, é até aí que a briga do rebaixamento vai. Não pela pontuação em si, porque depois tem 11º Inter com 38, São Paulo em 10º com 38, que é só um ponto do Cuiabá e Cruzeiro, mas além da pontuação, tem a parte do futebol. E, sinceramente, Inter e São Paulo estão aí muito pela situação do ano. O Inter chegou até a semifinal de Libertadores, São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, teve que dividir a atenção. Os times são bem melhores e jogam bem melhores, não é só nome, jogam bem melhor do que essa posição na tabela. Então, vamos manter a nossa discussão até ali, 12ª colocação. Para isso, eu abri aqui a tabela dos times para falar um pouco sobre os confrontos deles. Vamos falar um pouquinho, eu quero fazer um vídeo desse agora e eu quero fazer um vídeo desse depois da rodada 35. E aí depois da rodada 35 a gente faz um vídeo mais completão, falando sobre todas as brigas. Briga por Libertadores, por título, por rebaixamento, que vão ter várias em aberto ainda. Vamos começar. Seguinte, próxima rodada, nós temos alguns jogos bem importantes. Próxima rodada é muito importante para rebaixamento. O Bahia joga contra o Palmeiras, que é um jogo mais aleatório, né? Porque tem o Palmeiras que tá lá brigando nas cabeças, e o Bahia joga lá no Allianz Parque, e o Cuiabá também joga um jogo meio off de briga de rebaixamento, né? Contra o Botafogo, que é o líder do campeonato. Esperado, sinceramente, para esses dois times, apesar do Bahia estar jogando um bom futebol, e apesar do Cuiabá ser um time chato, é que eles percam, beleza? Falamos português claro aqui. Mas os outros jogos, os outros times têm jogos bem importantes, têm confrontos diretos. O Vasco joga contra o Goiás e o Corinthians joga contra o Santos. Goiás e Vasco briga de 17º com 18º. Vasco tem 30, Goiás tem 31. Vou ser muito sincero, tá? Pra mim, perder esse jogo, ainda mais se for o Vasco, se o Vasco perde pro Goiás, eu acho que a situação complica muito pro Vasco. Muito mesmo. Porque no melhor dos casos, o Vasco vai estar a 3 pontos, vai estar a 4 pontos de sair da zona de rebaixamento. E vai ser o Goiás com 34 e talvez o Bahia com 34. Esse jogo pro Vasco é o essencial, tá ligado? Essencial. Apesar que assim, o Vasco tem vários confrontos diretos aí, né? Tem o Cuiabá depois, na rodada seguinte. Tem o Botafogo na outra rodada, que não é confronto direto, mas é um clássico. Então talvez seja um pouco melhor pro Vasco, né? Um time do Botafogo é melhor, mas clássico é diferente. Tem o Cruzeiro, tem o América Mineiro, que é um dos últimos. Então, assim, jogo que, por exemplo, tem que ganhar, esse jogo é inegociável. Depois tem Atlético Paranaense, Corinthians em casa, jogo também muito importante, dependendo da situação do campeonato. Grêmio fora e Bragantino em casa. Então, assim, de todos esses jogos do Vasco, acho que os jogos chave, esse próximo jogo contra o Goiás, pra mim é um jogo que se o Vasco perder, complica muito mesmo. Tem um jogo contra o Cuiabá e Cruzeiro. São dois jogos fora de casa chatos, tá? Jogos chatos. Sair com uma vitória desses dois jogos, pô, seria show. Sair com 3, 4 pontos seria bom, mas acho que 3 pontos, beleza? E jogo contra o América Mineiro em casa e contra o Corinthians em casa. Acho que esses dois jogos são os jogos que o Vasco tem que ter 6 pontos. Se o Vasco quiser fugir. Se o Vasco, por exemplo, empata com o Goiás,
Ganha sei lá, do Cruzeiro ou do Cuiabá, 4 pontos. Ganha do América, 7. E ganha do Corinthians, 10. O Vasco vai a 40 pontos. É suficiente para fugir de rebaixamento? Talvez não. Mas por isso que esse jogo é muito importante contra o Goiás. Goiás é a mesma coisa. Tem esse jogo importantíssimo contra o Vasco. Depois pega Braga em casa, tá? Em casa. E o Goiás, apesar de estar nessa situação, o Goiás tem vindo bem nos últimos jogos, tá? Goiás perde, empata, ó. Olha os últimos jogos do Goiás. 0x0 com o Corinthians. 1x1 com o Corinthians, quer dizer, 0x0 com o Inter, 1x0 perdeu de 1x0 do Palmeiras, 0x0 com o Flamengo, 1x1 com o Botafogo, 6x4 naquele jogo maluco contra o Bahia. Ganha de 2x0 do São Paulo, perde, né, de 6x4 do Bahia, ganha 2x0 do São Paulo em casa, 1x1 com o Cuiabá, perde de 5x3 do Fluminense, então assim, jogou bem, fez bastante gol e tal, mas acaba perdendo porque tem uma defesa um pouco frágil, os outros times são bons. Então o Goiás tá numa fase boa. Por isso que se eu fosse apostar no jogo contra o Vasco, eu sinceramente apostaria no Goiás, jogando em casa, e acho que o Goiás tá numa fase melhor que o Vasco. Depois tem Bragantino em casa, Coritiba fora, esse jogo é outro que assim, o Goiás precisa ganhar. Santos em casa, Atlético Mineiro fora, Cruzeiro em casa, Grêmio fora, Fortaleza fora e América Mineiro em casa. Eu achei a tabela do Goiás muito tranquila, é forte, mas eu achei uma tabela ganhável. Olhando a tabela agora, eu não apostaria no Goiás rebaixado. Já deixo isso claro aqui. O Santos tá numa situação também muito importante pro próximo jogo. Eu acho que o próximo jogo do Santos é bem importante. Santos e Corinthians, tá? Vou dar a minha opinião sobre esse jogo. Se o Corinthians ganha esse jogo, não matematicamente, mas eu acho que o Corinthians foge do rebaixamento, entre muitas aspas. Vamos falar então sobre o Corinthians antes de falar do Santos, vai? Acho que vale mais a pena. O Corinthians joga em casa contra o Santos. Ganhar esse jogo vai a 39 pontos e talvez fique a 6 pontos da zona de rebaixamento, faltando 8 rodadas. Então isso é bastante. Depois tem Atlético Paranaense em casa, Bragantino fora, Atlético Mineiro em casa, Grêmio fora, Bahia em casa, Vasco fora, Inter em casa e Curitiba fora. A tabela do Corinthians é muito difícil. É muito difícil. Dito isso, eu acho que o Corinthians vai conseguir arrancar um outro pontinho. Eu acho que isso talvez seja o time que eu posso falar com mais propriedade, porque é o time que eu torço e eu tô assistindo mais os jogos. Eu acho que o Corinthians, ele tá um time minimamente confiável pra conseguir pontuar. E isso é importante. Então, tipo, vai ganhar um outro jogo, mas eu acho que o Corinthians vai empatar muito o jogo aqui. Sei lá, Atlético Paranaense na Arena Corinthians. Eu acho que o Corinthians consegue empatar esse jogo. Atlético Mineiro na Arena Corinthians. Eu também acho que o Corinthians consegue empatar esse jogo. Um Vasco fora, empatar esse jogo. Bom negócio pro Corinthians. Bahia em casa, empatar ou ganhar esse jogo. Também é um bom negócio. Então eu acho que o Corinthians vai conseguir pontuar bastante com empates aqui e ali. E talvez precise de umas 2 vitórias. E aí talvez essas 2 vitórias venham, sei lá, com o Santos em casa na próxima rodada. Que foi o exemplo que eu dei, que eu acho que se ganhar ajuda pra caramba. E talvez contra Vasco, Bahia em casa, Curitiba fora, um desses jogos. Eu não acho impossível. Eu acredito mais no Goiás não rebaixado do que no Corinthians não rebaixado. Mas eu acho que o Corinthians tá minimamente ok. O Santos, por sua vez, tem esse jogo agora contra o Corinthians. Acabou de ganhar do Curitiba. Depois de tomar aquele 7x1 do Inter, bizarro, tá ligado? Só que a tabela do Santos, ela é bem complicada, cara. Bem complicada. Tem o Corinthians fora, Flamengo fora, Cuiabá em casa, e o Cuiabá é um time chato. Esse jogo é um jogo que também o Santos tem que ganhar. Tem que ganhar. Goiás fora, foi o que eu falei, o Goiás é um time que tá jogando bem, fora de casa, em casa, né? O Goiás tem força. São Paulo em casa, e aí é clássico, tá ligado? Botafogo fora, Botafogo jogando em casa. Talvez esse seja um jogo que o Botafogo seja campeão, por exemplo. É bem possível isso, porque vai faltar 4 rodadas pro final do campeonato. Acho que ser campeão não, mas assim, encaminhar bem o título, sabe? E ainda em casa, tal. Esse jogo é difícil. Fluminense na Vila Belmiro. Outro jogo difícil,
tá ligado? O Fluminense pode já ser campeão da Libertadores nesse momento, mas caso perca, por exemplo, o Fluminense vai estar correndo atrás de Libertadores. Atlético Paranaense fora, jogar lá no Paraná é muito difícil. E Fortaleza em casa. Esse jogo eu imagino que o Fortaleza já esteja de férias, porque, sei lá, talvez já seja campeão da Sul-Americana, né? Ou não também, ou pode estar brigando por vaga na Libertadores. É muito difícil prever essas coisas. Mas a tabela do Santos tá difícil, tá? Eu não vou cravar ainda, não vou dar minha opinião, mas difícil a tabela do Santos. Difícil mesmo. E Bahia e Cuiabá a gente não falou, né? Bahia joga agora fora de casa contra o Palmeiras, em casa contra o Fluminense. Fora contra o Grêmio, em casa contra o Cuiabá. Jogo importantíssimo esse, tá? Em casa contra o Atlético Paranaense, fora contra o Corinthians, jogo também muito importante. Em casa contra o São Paulo, fora contra o América Mineiro, outro jogo importante que precisa ganhar. E em casa contra o Atlético Mineiro. O Bahia tá melhorando, tá? Eu acho que o Bahia tá jogando um bom futebol desde que o Rogério chegou lá. Eu acho que o Bahia talvez seja um time que, pela evolução de futebol que eu acredito que o Bahia tenha, eu acho que o Bahia consegue se safar, tá ligado? Já tá com 34 pontos. Eu acredito bastante no Bahia. Acredito bastante mesmo no Bahia. E acho que o Bahia não vai ser rebaixado, sinceramente. Acho que tem uns jogos aqui bem ganháveis, né? Então, deixa eu ver. O Cuiabá em casa, o próprio Atlético Paranaense em casa, o Corinthians fora é um jogo que talvez ganhe, ou empate, né? Talvez já seja um bom resultado. América Mineiro fora de casa, América Mineiro provavelmente vai estar rebaixado nesse jogo. Atlético Mineiro em casa. Então, são alguns jogos aí. Um São Paulo, um empate de 1-1 contra o São Paulo em casa, ou até uma vitória contra o São Paulo, acho que é bem possível. Eu, sinceramente, acho que o Bahia... Eu acredito na manutenção na Série A do Bahia. E o Cuiabá. O Cuiabá, eu acho que o ponto mais positivo do Cuiabá... eu não falei do Cruzeiro, né? Verdade, deixa eu abrir a tabela aqui do Cruzeiro. Acabei de ver. Cruzeiro. Bem que assim, eu vou falar, essa última vitória do Cruzeiro, eu diria que foi muito importante. O Cruzeiro vai a 37 pontos. Eu acho que essa vitória do Cruzeiro foi bem importante. Passando rapidamente aqui pela tabela do Cruzeiro. Fortaleza fora, São Paulo fora, Inter em casa, Vasco em casa, Curitiba fora, Goiás fora, Atlético Paranaense em casa, Botafogo fora e Palmeiras em casa. A tabela do Cruzeiro é bem chata, tá? A tabela do Cruzeiro é bem chata. Eu acho que é a mesma coisa a tabela do Cuiabá. Cuiabá pega Botafogo fora, Vasco em casa, Santos fora, Bahia fora de casa, Fortaleza em casa, São Paulo fora de casa, Inter em casa, Flamengo fora e Atlético Paranaense em casa. A tabela do Cuiabá tem bastante confronto direto. A tabela do Cruzeiro tem bastante confronto contra time que tá acima dele na tabela. Eu acho a tabela do Cruzeiro mais difícil, sinceramente, tá? Eu acho que o Cuiabá se safa do rebaixamento. Tem 37 pontos já, não precisa de muito. Tem alguns confrontos diretos aqui. Assim, eu imagino que esse confronto direto vá roubar alguns pontos. O problema é se perder todos eles. Acho que esse é o único perigo. Mas eu, sinceramente, não acho isso provável. Já o Cruzeiro, eu acho que pode perder bastante jogo aí. A questão é que 37 pontos é bastante. 37 pontos. O Cruzeiro ganhando 2 jogos, eu acho que dificilmente vai ser rebaixado. Vai a 43, tá ligado? Eu acho que dificilmente o Cruzeiro vai ser rebaixado com 43 pontos. E aí, ganhar 2 jogos aqui, deixa eu ver. Vasco em casa, um jogo pra ganhar. Inter em casa não, vai. Curitiba fora, é um jogo que dá pra ganhar. Goiás fora, um jogo que dá pra ganhar. Tá bem chato essa tabela do Cruzeiro, mas eu acho que o Cruzeiro já tem ponto suficiente, essa é a questão. Eu acho que o Cruzeiro já tem ponto suficiente. Apesar de, assim, o time do Cruzeiro tá bem capenguinha, tá ligado? Tá bem capenga das pernas o time do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro tem que abrir o olho, tá? Eu acho que o Cruzeiro tem que abrir o olho. Eu, sinceramente, acredito, por exemplo, que o Corinthians termine na frente do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é bem possível isso. Dito tudo isso, todas essas análises, nós vamos voltar aqui na semana 35, falar um pouco mais sobre todas as brigas, falar sobre rebaixamento, Libertadores, Sul-Americana, título. Mas dito tudo isso, vamos à opinião final.
Sinceramente, acho que o Cuiabá se safa, tem bastante confronto direto e tem bastante ponto. Eu acho que o Bahia se safa porque tá jogando bem. O time do Bahia talvez seja o melhor dessa briga aí. Goiás eu acho que se salva também, porque eu acho que o Goiás tá jogando um futebol legal e tem bastante confronto direto em casa. Santos em casa, Vasco em casa, América Mineiro em casa. Esses 4 jogos pra mim, 4? Vasco, Curitiba, não, Curitiba fora, Vasco em casa, Curitiba fora, Santos em casa e América Mineiro fora. Ainda tem Cruzeiro, mas eu não vou nem contar esse. Esses 4 jogos eu acho que salvam o Goiás, tá? Eu não acho que o Goiás vai cair. Corinthians. A tabela é difícil, bem difícil. O Corinthians não tá jogando aquele futebol. Mas eu acho que o Corinthians vai conseguir pontuar, vai empatar bastante. E eu acho que isso vai ser bem importante. Muito importante. Ganhar 2 jogos e empatar alguns jogos aí. Eu acho que o Corinthians se salva. Vamos ver só esse confronto, o próximo jogo, Corinthians e Santos. Esse jogo pra mim cara, é essencial pro Corinthians se salvar. Corinthians ganhando esse jogo, eu sinceramente acho que o Corinthians se salva do rebaixamento. Não matematicamente, mas se salva. Sobra então Cruzeiro, Santos e Vasco. Eu acho, sinceramente, que o Cruzeiro já fez ponto suficiente. Se eu fosse chutar agora, quais times seriam rebaixados? Vasco e Santos. Esse seria o meu chute de agora. Vou acertar? Provavelmente não, porque são muitas incógnitas aí no meio. Por isso que vamos fazer um outro vídeo na semana 35, na rodada, depois da rodada 35, analisando um pouco melhor cada caso, analisando melhor cada jogo e meio que todas as brigas. A gente pode fazer um simulador também. Acho que vai ser bem legal. Não me odeiem, torcida do Vasco e do Santos. Não me odeiem, tá? Apesar de, assim, não vou dizer que eu tô torcendo contra isso, porque envolve meu time. Se o Corinthians não for rebaixado, já tô feliz. De resto, qualquer outro time pode ser rebaixado. Comentem aqui embaixo o que vocês acham. Quem vocês acham que vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. É isso, rapaziada. Muito obrigado, hein? Valeu aí. Comentem se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Deem like. Esse é um outro vídeo. A gente vai tentar alternar, né? Às vezes a gente faz gol da rodada. Às vezes a gente faz vídeo comentando a tabela. Vamos indo. Vamos ver como é que vai. Beijo pra vocês, gente. Tchau. Falou. Se cuidem. Beijo.